dia de hoje. Honramos o teu santo nome para todos sempre. Amém e amém. Serei breve hoje. João 3, a partir do versículo 14. Os teens já subiram? Até esqueci dos teens. João 3, a partir do versículo 14, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, ele veio ao mundo para entregar a sua própria vida, entregar a si próprio como um sacrifício por nós, um sacrifício pelo mundo. E esta mensagem, ela foi anunciada no princípio da história humana, lá desde o princípio da fundação, e ela foi colocada para nós, digamos, como um brasão ou como uma assinatura, através dos sacrifícios de Abraão também mencionados, da vitória do povo ali do deserto na Páscoa, mais detalhadamente, e foi também profetizado em várias profecias no Velho Testamento. A mensagem de Jesus, ela é fundamental para mim e para você, porque ela traz para nós a certeza que nós temos e podemos ter vida eterna. E por que que a morte de Jesus, ou melhor, por que que a sua morte é tão importante? Não só a sua morte, mas também a sua ressurreição. Por que que ela é tão importante e merece que nós olhamos para ela com tal ênfase? É uma pergunta que nós precisamos considerar. Por que que ela é tão importante? Por que que ela precisa ser analisada e vivida? A Bíblia declara algo semelhante à lei, que podemos dizer como a lei. A Bíblia declara assim que o salário do pecado é a morte. A morte quer dizer literalmente separação. Quando uma alma se separa do corpo e nós morremos fisicamente. Quando você olha no dicionário o significado de morte, ela é definida como a sensação completa e irreversível das atividades biológicas, da existência de um ser. Ela marca o fim da vida. Ela também pode significar extinção de algo, como a esperança. De forma semelhante, nós podemos entender aqui que o pecado, quando nós estamos em pecado, nós estamos separados de Deus espiritualmente. Por que que nós estamos separados? Porque Deus é santo, Ele é sem pecado, e nós, quando estamos corrompidos, nós não estamos na nossa forma original. Como assim, pastor? Qual que é o nosso estado original? O nosso estado original, que eu e você foi criado, é santo, criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, uma vez que eu estou em pecado, uma vez que pecamos e andamos em pecado, nós estamos literalmente separados de Deus. A nossa separação é como um abismo entre dois penhascos. Estamos em cima em um penhasco
e Deus está no outro. Literalmente nós estamos separados de Deus quando estamos em pecado. Quando nós estamos em pecado é como se nós arrancássemos uma árvore da terra e falássemos assim: continue viva, ela vai morrer. Nós estamos condenando aquela árvore à morte quando arrancamos ela do local da sua origem. Assim também é conosco. Sem Cristo estamos mortos. E essa separação, ela causa muitas das vezes vergonha, causa receio, causa dúvida. E naturalmente nós, como seres humanos, nós estamos tentando construir, é como se eu estivesse tentando construir uma ponte para atravessar esse abismo e chegar até Deus. Como assim? Como que nós estamos tentando? Como que eu e você tentamos construir? De muitas maneiras. Indo à igreja, alguns vão à igreja de forma geral, alguns chamam de mesquita, enfim, sendo muitas das vezes religiosos, sendo bons, às vezes meditando, lendo a Bíblia, sendo bonzinhos. A lista é grande de coisas que nós estamos fazendo, cumprindo algo. Nossos podemos enumerar várias, embora sejam coisas boas, não é coisa má, embora seja coisa necessária, não é suficiente. Elas são insuficientes porque o pagamento necessário pelo meu e o seu pecado está na morte de Cristo. Na morte e na ressurreição que Deus teve por mim e por você. O meu e o seu esforço são como que nós tentamos fazer uma ponte para tentar atravessar, mas no fim não é capaz de alcançar a Deus. As nossas boas ações não resolvem o nosso problema. O único que resolve nosso problema é o que morreu por nós, que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quiser chegar ao Pai, venha por mim, traduzindo. Venha através de mim. Quando nós fazemos muitos esforços que não está vinculado à presença de Deus, é como nós queremos um corpo saudável e só nos alimentar de comidas ruins. Eu quero ter um corpo sarado, saúde, mas eu só faço besteira. É impossível. Agora, essa lei, digamos assim, sobre a morte, ela tem sido negativa na nossa vida o tempo todo. Ela é tão negativa que às vezes nós não queremos ouvir. E frequentemente o que nós fazemos, enchemos a nossa vida de atividades, de bens, de esperança, para tentar nos afastar dessa lei como a solução. Às vezes, para ter um corpo saudável, a gente acha uma solução, e para ter isso, a gente coloca com muita importância. Porém, logo que nós ouvimos um diagnóstico falando: olha, se você continuar assim, os seus órgãos vão parar. A sua saúde está se perdendo, e a gente fica louco. Precisamos fazer alguma coisa.
Também a Bíblia dá ênfase a esta lei sobre o pecado e a morte, que para ficarmos, digamos, interessados ou em busca de uma cura, de uma vida eterna, que ela é simples, mas potente, mas necessária. Como eu disse, Romanos 6:23, ele declara assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Só que logo em seguida, vírgula, e mas, essa palavra mas, ela mostra que a direção desse texto está mudando, que a direção dessa mensagem vai mudar, que a direção dessa mensagem ela vai se tornar uma boa nova do Evangelho. Em outras palavras, essa mensagem vai se tornar a vida, a cura, a necessidade com a qual nós precisamos para alcançar a vida eterna. Porque ela fala, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você, nós podemos dizer, olha, mas eu pequei, eu fiz o mal, eu fiz o que era ruim, eu fiz o que era incorreto. E olhamos e falamos, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. E olha, você está correto. Até certo ponto. Quando a gente olha em 2 Crônicas 7, a gente podemos entender que o próprio Deus, Ele não derrama bênção, Ele não derrama vida sobre nós, quando estamos em pecado. Só que Ele diz assim, ó, em 2 Crônicas 7, versículo 13, se eu fechar o céu, o próprio Deus dizendo, se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar pragas sobre a minha própria gente. Um povo que estava vivendo em pecado, desrespeitando a lei, esquecendo. E Deus está falando, olha, se eu fizer isso, se eu fechar o céu, se eu não liberar a bênção, se eu não liberar a chuva para que haja colheita sobre você, sobre a minha própria gente, só que aí entra o mas, nos dando uma direção. No versículo 14 ele fala, olha, se esse o meu povo, esse mesmo povo que a qual eu fechei a janela do céu, porque estão pecando contra mim, porque não estão me buscando, se eu fechar, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, perdoarei os seus erros e curarei, em outras versões diz, sararei a sua terra. Dom gratuito de Deus. Onde não existe cumplicidade e fidelidade com Cristo, nós estamos fadados à morte. Onde não existe arrependimento, nós estamos fadados à morte. Porém, se existe arrependimento, se existe uma busca, uma decisão de nos afastar, e nós realmente afastamos. Olha o que Deus faz em Jó 33, versículo 26, ele orará a Deus e será contemplado com o favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo, e restituirá o homem à sua condição de justo. Sabe o que ele está falando aqui? Eu e você, nós já nascemos e estamos diante de Cristo em uma condição de justificados nele. Mesmo tendo mesmo tendo as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando nós entramos em um ambiente de súplica, Ele nos restaura, Ele nos restitui a condição de justos em Cristo. A gente vê falar sobre isso também lá em Salmo 34, versículo 17, fala que suplicam os justos do Senhor,
suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Sabe o que isso me mostra? Isso que nos mostra aqui, quando a gente fala de dom gratuito de Deus, isso mostra para mim e para você, que mesmo na condição de justo, não estamos isentos de aflição. E sim, Satanás vai tentar te matar, Satanás vai tentar matar a nossa vida espiritual, Satanás vai tentar matar a nossa crença em Deus, Satanás vai tentar fazer com que você não acredite mais que Deus pode, que Deus vai fazer, Satanás vai tentar tudo isso, mas Salmo 68, versículo 20 diz assim, ó, sim, Ele é para nós o Deus em que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. O que eu estou dizendo para mim e para você essa noite é: continue crendo, existe solução. Existe solução. Ainda existe solução. As boas novas do Evangelho é que o sacrifício da morte de Jesus ali na cruz, ele é suficiente para atravessar a separação que existe entre mim e Deus. Por que nós sabemos disso? Porque 3 dias depois de Jesus morrer, ele ressuscitou. Ele ressuscitou corporalmente do túmulo e se tornou vivo por meio de ressurreição física, provando para mim e para você: vocês podem ter a vida eterna, porque eu tenho o poder de vos dar. Ainda que algumas pessoas escolham não acreditar, ainda que você escolha não acreditar e não crer no quão espiritual isso é, ainda que você escolha não acreditar na ressurreição de Jesus, ainda ninguém conseguiu, digamos assim, se informou sobre a evidência real, vamos dizer assim, que Jesus não ressuscitou. Eles não conseguem comprovar isso, porque Ele ressuscitou. Todas as evidências mostram que Jesus ressuscitou. E hoje é ceia. Hoje é momento de nós lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo, nos lembrar da aliança que Ele fez conosco, dizendo: isso eu vos dou de graça. Ele decidiu morrer por mim e por você. Jesus, ele era um ser humano, ele viveu nessa terra sem pecado. É por isso que ele tem o poder de alcançar os 2 lados do abismo. É por isso que ele fala que ele vai lá e nos resgata do reino das trevas e leva-nos para o reino do Filho do seu amor. Ele tem esse poder, Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Ele é a ponte para a vida eterna. De graça, nós podemos entrar por esse caminho. A única coisa que Ele pede de nós é: sejam fiéis a mim. Na verdade, confesso que eu não vejo nem como um pedido, porque essa é a minha e a sua origem. Estejam de volta, estejam na sua origem. Note como nos é oferecido o sacrifício de Jesus. Ele é oferecido para mim e para você como um dom gratuito. Pense em presentes. Não importa o que seja, um presente verdadeiro, ele é gratuito. Não é algo que se possa merecer ou ganhar.
Se você já ganhou um presente no dia do seu aniversário, você está ganhando porque é seu aniversário. E é bom, é ótimo. Mas melhor ainda é quando você ganha um presente do nada. Do nada o Senhor resolve te presentear com algo. Não se pode merecer. O sacrifício de Jesus, ele é oferecido como um dom gratuito. E é algo simples. No dicionário, a palavra dom é traduzida como donativo, dádiva, benefício. Uma prenda, um talento, um dote natural. A vida eterna. Isso significa que o pecado que nos leva à morte agora, ele está cancelado. Dom gratuito. O sacrifício de Jesus, ele é essa ponte que nós podemos atravessar e receber de Deus a vida eterna, a vida que dura eternamente, para sempre. E aqui podemos entender que é quando nós morrermos ou quando Jesus voltar, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele já nos presenteia com a vida eterna. Então nós já estamos vivendo, nós vamos ser passados daqui para a glória, mas nós já estamos em treinamento aqui. É por isso que sempre a gente fala: adore ao Senhor, seja santo, busque ao Senhor. Porque lá no céu não entra pecado, não existe negociação. Não, mas é só isso, não entra pecado. Pastor, então tem que viver uma vida santíssima aqui na terra? Eu vou te falar que é praticamente impossível. Mas é possível viver uma vida de arrependimento, entendendo que Ele é Deus, crendo no sobrenatural de Deus, crendo na misericórdia, crendo na garantia em que Deus, Ele vai voltar sim, para nos levar para Ele. Esse dom, ele é dado por Jesus, por ressuscitar dentre os mortos, mostra ser o Senhor. Ele é poderoso. Então, como é que nós atravessamos isso? Como é que nós atravessamos essa ponte para essa vida que nos é oferecida? Pense mais uma vez em presentes, para exemplificarmos aqui. Se alguém lhe dá um presente que não é merecido, você não mereceu aquele presente, então você pega e fala assim: não, mas eu não mereço isso aqui, e coloca de lado. E às vezes é isso que nós fazemos com a vida eterna. Às vezes é isso que nós fazemos com a vida. Eu até creio na vida eterna, mas eu ainda não mereço, eu ainda preciso ser perdoado. Lembre-se que Ele é poderoso para nos perdoar. Quando o presente é oferecido, a gente tem pelo menos duas alternativas. Ou você rejeita o presente: não, obrigado, eu não quero. Ou você pode receber esse presente e falar: deixa-me ver o que é, deixe-me desfrutar desse presente. Este presente que nos é oferecido por Jesus tem que ser recebido, e é só isso. A princípio é recebê-lo e desfrutar. Aí a gente parte do princípio, parte da verdade da Bíblia, que diz assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Aí eu começo a provar e ver que Ele é bom, porque eu começo a desfrutar do presente. Então não é algo que você só consente mentalmente, não é algo que você vai estudar, que você vai compreender, falar, mas
tem como. O que nós podemos entender é que quando nós recebemos a Jesus, nós atravessamos a cruz, quando viemos a Deus e recebemos esse presente que Ele ofereceu para mim e para você. O sacrifício de Jesus é um dom gratuito que cada um de nós temos que escolher receber. E como que nós recebemos isso? Como que eu e você, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Quando Jesus, ele pega o pão, ele levanta, ele diz: tomai todos vós. Esse é o meu corpo que é partido no meio de vós, em favor de vocês, pelos seus pecados, pelas nossas iniquidades. A promessa é para todos. Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo e ainda Ele é o Senhor. A Bíblia é clara em dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É por isso que essa noite nós clamamos a Jesus, chamamos a Jesus e Ele nos ouve. É por isso que mais uma vez hoje Ele nos oferece mais uma vez a restauração da nossa aliança com Ele, que nós por negligência própria muitas das vezes nós quebramos. Mas a misericórdia de Cristo nos alcança mais uma vez. Chame a Jesus através de uma conversa sincera com Ele. A mensagem mudou o rumo. Chame a Jesus através de uma realidade que às vezes você ainda não conseguiu enxergar. Queira viver com intensidade o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. É pessoal. Eu não tenho o poder de fazer você viver nada extraordinário na presença de Jesus, mas você tem. Você tem o poder suficiente de clamar. Nós lemos aqui: se você clamar, se você buscar, se você orar, Ele vai te ouvir. Talvez você já fez isso antes. Talvez você já fez isso há um tempo atrás. Talvez você já se colocou nessa posição, mas já faz um tempo que você não consegue chegar nesse ambiente por olhar e falar: nossa, mas me sinto tão um pecador. E às vezes nós desfazemos desse presente. Eu iniciei o culto falando: olha, se entregue com alegria. É por isso. Nós vemos a igreja, a gente vem na igreja, e a ideia é se entregar literalmente com alegria. Porque o sacrifício de Jesus ali não foi em vão, foi por você. O sacrifício de Jesus foi por mim, foi por nós. E mais, eu vou além, o sacrifício de Jesus foi por todos. Por que, pastor, que você está dizendo assim? Porque existem pessoas ao seu lado que ainda precisam conhecer e reconhecer esse dom gratuito. Ah, mas eu ainda não recebi, eu estou na igreja há um tempo, mas eu ainda não falo em línguas, eu sei lá, eu ainda não sinto. Mais do que sentir, nós precisamos viver. O falar em línguas,
o impor as mãos e curar, isso é um acréscimo, mas primeiro começa em nós. Começa a analisar a sua vida e ver o quanto ela tem sido transformada desde o momento que você reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Comece a analisar a sua vida para você ver se você não mudou, se você não cresceu, se você não avançou. Só que o Senhor sempre requer de nós mais. Por que Ele quer mais de nós? Porque Ele deseja cada vez que nós vamos mais fundo, mais fundo. Aí sim vai vir como acréscimo, aquele momento onde você vai levantar as mãos sobre alguém e a pessoa vai ser curada na hora. Mas antes Ele quer cuidar dentro de nós. Antes Ele quer que nós comamos dEle, bebamos dEle. Não é para cumprir um compromisso de todo domingo tem ceia, não. É para que Ele seja vivificado dia após dia. E eu não me esqueça do sacrifício que Ele fez na cruz. Então eu vou ser prático em dizer uma coisa aqui: não negocie a cruz. Não negocie a cruz por nada. Às vezes você fala, nossa, mas eu escutei uma vez uma pessoa que esteve conosco aqui. A pessoa virou para mim e falou assim: pastor, não dá para ficar na sua igreja. Eu falei, por quê? Não tem condição, tudo seus é jejum, tudo seus é oração, tudo seus é... Eu vim para cá porque o nome Bola de Neve, ele falou desse jeito comigo, tá? Um rapaz, eu estou usando as palavras dele. Eu vim para cá porque o nome Bola de Neve tem a aparência que a igreja é mais tranquila. Usou esse termo. Eu falei, mas tranquila como? Não, é de boa. Eu falei, meu querido, se eu não estiver no meu local de origem, que é buscando a santidade de Deus, nome é só nome. A real presença de Deus em mim, ela não pode ser negociada por nada. Mas nós queremos às vezes viver uma vida de boa negociando. Não negocie a presença de Jesus por nada. Se lembra do corpo saudável que eu mencionei? Na vida espiritual, não se alimente de coisas que não vai nutrir o teu espírito. Todos os dias, ao se levantar, você pode alimentar dois corpos: a carne ou o espírito. Aqui eu não estou falando de físico não, tá? Alma ou espírito. O seu físico, é claro que você vai alimentar, você vai tomar seu café, isso é óbvio. Mas trazendo para o reino espiritual, você pode alimentar a sua carne e a sua alma, ou você alimenta o seu espírito. Então cuidado com não tem nada a ver. É como se você tomasse, vou exemplificar, é muito pouco, é muito pequeno a gente falar que isso aqui é um remédio, é pequeno, é muito além, mas é como se você tomasse um remédio aqui hoje, e amanhã você invalidasse todo esse remédio comendo o que não era para comer, ouvindo o que não era para ouvir, falando o que não era para falar. E o Senhor deseja de nós santidade, porque sem ela nós não veremos a Deus. Pastor, então no final da mensagem agora eu senti até um peso, então não vou ceiar. Não, pelo contrário, eu te encorajo a ceiar, porque Jesus, quando Ele estava na frente dos discípulos, Ele diz: tomai e comei todos vós. O que eu estou fazendo até aqui na trajetória da mensagem, que não era para terminar assim, mas terminou assim, é simplesmente fazendo você entender quando diz assim: olha, examine o homem a si mesmo, vírgula, assim coma do pão e beba do cálice.
Então eu encontro as minhas lutas, eu encontro o meu ambiente de dificuldade, eu encontro as minhas tribulações, eu encontro a minha fraqueza. Deus, está aqui a minha fraqueza. Então que o teu corpo e que o teu sangue entra e fortaleça para que eu não caia mais nesse lugar e possa viver a vida para a glória de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Ficou pesado no final aí? Não foi a minha intenção. Mas ao nós comermos do corpo e o sangue de Jesus, lembre-se, aí nós saímos desse ambiente, onde talvez a gente olhe e fala, não existe solução, e entramos num ambiente onde a solução é Jesus, e Ele está aqui presente, e nos leva para a vida eterna. Aí onde existe morte, onde existe pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça, superabundou a graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, e juntos nós celebramos, e juntos nós nos alegramos, e dizemos ao mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Os diáconos podem servir a ceia. Vocês ficaram tão caladinhos que eu estou até com medo. Ou não. Vocês vão sair daqui hoje, a ceia do Senhor hoje vai descer assim, sabe? Restaurando, fortificando e vivificando as nossas vidas. Tudo que nós precisamos e queremos é que o corpo e o sangue de Cristo seja verdade em nossas vidas, não seja um pedaço de pão. Entenda isso, não é um pedaço de pão e um suco de uva, não. Trate isso com seriedade, trate isso com responsabilidade, trate a presença de Jesus com responsabilidade. Você está diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está alimentando da carne e do sangue do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não é para ser um peso, mas é para você entender que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele habita dentro de você. E não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou.
Mateus 26, versículo 26 fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isso é o meu corpo. Talvez você não entende, mas olha que loucura isso. Jesus diz assim: tomai e comei, falando assim, esse é o meu corpo. Como que pode? Sendo que ele estava com o pão na mão, com o corpo, né? Isso é o meu corpo. E depois só que ele vai falar do sangue. Eu vou deixar para depois. Pense na sua casa, leia. Essa eu vou deixar para depois. Como diz, essa veio agora. Em sua mão está o corpo de Cristo. Por alguns segundos, porque a sua mente é rápida, feche os seus olhos e pense aonde é que você está precisando de cura, de restauração, de vivificação, de uma limpeza, de uma purificação. Reconheça agora esse local. Jesus, nós te damos graça. Eis aqui, Jesus. Não é mais um pedaço de pão, mas é o teu corpo que foi moído ali na cruz. Em teu corpo tem tudo o que precisamos, todos os nutrientes que precisamos. Ah, Jesus, obrigado pelo teu corpo. Hoje nós comemos o teu corpo dizendo que não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão. Bendito, bendito, bendito. Ao você comer do corpo de Jesus agora, cada mastigada, cada vez que você mastigar, se lembre de cada chicotada que ele recebeu. Se lembre de cada tapa, de cada soco que ele recebeu nesse corpo, para que hoje você e eu, nós pudéssemos ter a vida eterna. Para que hoje você, através desse corpo, pudesse obter cura no seu físico, no seu espírito e na sua alma. Graças te damos, Jesus. Coma do corpo de Jesus. Uau! Uau!
Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos. Jesus disse assim: bebam dele todos vocês. Não é só quem pode, não é só quem merece, mas sim todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E aí ele finaliza dizendo: olha, e digo que de agora em diante eu não beberei desse fruto da videira, até o dia em que beberei no vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Eis aqui o sangue de Jesus. Eu não sei aonde foi que a sua aliança foi trincada, arranhada, quebrada, eu não faço ideia. Ou às vezes ela não se quebrou, mas se sujou. O sangue de Cristo nessa noite restaura e renova. Graças te damos, Jesus, pelo teu sangue. Graças te damos, Jesus, pelo teu sangue. Com seus olhos fechados, eu profetizo que alguns de vocês, quando beber deste sangue, o gosto na sua boca não vai ser de suco, mas vai ser do próprio sangue, um sabor de sangue. Você vai conseguir identificar isso como um sinal, como uma prova de que Ele está nesse lugar, como uma prova de que Ele está nesse lugar e que toda a sua vida está sendo aliançada novamente. Mais uma vez a aliança renovada e restaurada, ela é polida nessa noite, brilha como ouro. Jesus, somos teus filhos. Não a nossa DNA, mas a tua em nós. Bebam todos do sangue de Cristo. Onde está o Rei ressuscitado?
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Celebramos ao Rei dos Reis. Celebramos a vitória de Cristo ali na cruz. Se você pode, e eu tenho certeza que você pode, dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Seja adorado, Jesus. Glória a Deus. Tudo que precisamos é dele. Tudo que precisamos é dele. Creia essa noite mais uma vez. Você é perdoado, você é amado, você é restaurado, estabelecido no trono e da graça do amor de Jesus diante da cruz. Não negocie a presença dele. Não negocie a presença dele na sua vida. Ao encerrarmos aqui, eu queria pedir que os obreiros da casa, todos obreiros, permanecessem aqui. Nós temos uma palavrinha com vocês. Só um minuto. Os obreiros que estão lá também na luta no infantil lá dos teens, eu acho que já desceu, né? Se não desceu, pede lá por favor, Ida. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com a sua mão direita erguida, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Em nome de Jesus, vá em paz.